Aleluias. Aleluias. Você se alegra, irmãos? O Senhor, Ele move, nós precisamos estar atentos ao que Eles movem. E a palavra do Senhor diz que a grande festa no céu quando um pecador se arrepende. A grande festa no céu quando um filho se converte. E a grande festa no céu quando há reconciliação. E nós precisamos estar sensíveis. Durante a oração aqui, irmãos, uma pessoa voltou para Jesus. É sobre isso que nós falamos. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais, irmãos. O Espírito Santo, Ele age, Ele quer agir. E nós precisamos ser intencionais e pedir, como o pastor disse. Orar, se você precisa de cura, peça, irmãos. Se você tem alguma necessidade, peça. Busque. Quem vai pedir sabedoria, o Senhor não vai dar. Quem vai pedir uma cura? Qual filho vai pedir pão para o pai e o pai vai dar uma pedra? E nós precisamos ser intencionais. Nós poderíamos talvez parar o culto por aqui já. Mas eu creio que o Senhor tem mais coisas para essa noite. Aleluia, dê uma salva de palmas, glorifique e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, pode se assentar. Eu vou fazer aquele convite enquanto você se assenta que eu sempre faço. Hoje é quinta-feira, a gente tem bastante lugar aqui na frente. Não se acanhe, irmão, é bom que os irmãos estejam em comunhão juntinho. Então, se Deus tocar no seu coração mediante essa palavra, sai do seu lugar. Tem lugar aqui na primeira, na segunda fileira. A gente tem bastante lugar aqui separado pra gente, vazio, pra gente poder estar juntinho. Enquanto nós vamos dando início ao momento da palavra, que você possa sair desse lugar. Não fique com vergonha, porque você saindo do seu lugar, você vai incentivar o seu irmão a vir também. E assim nós podemos estar mais juntinhos aqui nessa noite. Amém? Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos, me ajuda, eu preciso de vocês para ministrar, para pregar. É bom quando vocês estão juntos, ativos aqui conosco, ministrando. Nos ajuda bastante. Eu sei que é um dia de semana, geralmente a gente está cansado, mas o Espírito nos renova, o Espírito nos revigora, o Espírito nos dá um ânimo novo. E eu declaro desde já esse ânimo novo sobre a sua vida, o seu espírito sendo renovado e principalmente o seu físico também sendo renovado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso momento da palavra. Ele não colocou ainda, não precisa colocar não, que eu vou falar, eu sempre esqueço. Nós estamos, como vocês sabem, numa série de palavras, uma série Caminhos, onde foi direcionado através da vida do bispo, nós estarmos entrando nessa série. E hoje nós vamos estar dando sequência nessa série. Nós estamos no 10º episódio já, pastor. Eu sempre falo aqui, não precisa de Netflix. Vamos pro VivaFlix, entra lá no canal do YouTube da Viva, que você vai ter todas as pregações, todas as séries, para você poder maratonar mesmo e sempre se lembrar o alinhamento daquilo que o Senhor está fazendo. Eu te convido depois a fazer um desafio, entrar lá no canal do YouTube da igreja, pegar não só essa série Caminhos, mas pegar as outras séries e analisar tema por tema. Se der, você assiste todas, mas se não, analisa tema por tema e começa a linkar um tema no outro, e você vai entender a rota, o direcionar, o caminho que o Senhor está apontando, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer nos ministrar. Amém? Eu quero começar o culto hoje compartilhando uma historinha curta de algo que eu vi e é intencional para nós entrarmos na palavra. Essa história, o que ela diz? Existia um homem muito rico. E esse homem muito rico, ele tinha 2 filhos. E antes desse homem morrer, pastor, o que ele fez? Ele pegou a herança dele ali e ele repartiu, dividiu por 2 filhos em maneira igual e deu para cada um deles. E aí cada um ficou com uma porção, com uma parte igual daquela herança ali, daquilo que era deles. E aí o que ocorre? Quando aquele pai faleceu, após algum tempo, estavam ali esses 2 filhos, com a sua porção igual daquilo que o pai tinha deixado para eles. No decorrer da vida, o que aconteceu com esses filhos? O filho mais velho, ele multiplicou a parte da herança dele. Ele prosperou sobre aquela herança, ele multiplicou aquilo que tinha ficado de herança para ele. Enquanto seu irmão gastou todo o recurso que tinha e se tornou pobre.
É uma história bem resumida, vocês vão entender o porquê eu estou trazendo ela. Se nós olharmos e analisarmos assim a grosso modo, talvez nós iríamos olhar e se atentar para a questão da herança, que foi algo que o pai deixou ali, que foi, digamos, o fator meio que fundamental ali aos nossos olhos, à primeira vista que nós temos, que o pai deixou a herança, eles dividiram, um multiplicou e o outro acabou não multiplicando, acabou perdendo tudo aquilo que ele tinha e ficou pobre. Mas a questão nessa história que eu quero deixar para vocês, eu já vou até passar com isso o tema de hoje. A questão não está na herança, mas está no legado. O tema da nossa ministração de hoje, da série Caminhos, o tema é o legado. Algo que surgiu essa semana. Me perdoem, a garganta está começando a querer pipocar, mas o Espírito vai renovar aqui em nome de Jesus. Essa ministração, o Senhor, Ele ministrou a mim, confesso que foi de uma forma muito aleatória. Segunda-feira, durante meu devocional, estava lendo um devocional de um assunto nada a ver, aí Deus começou a falar, eu larguei o devocional de lado, pastor, comecei a escrever ali no bloco de notas, falei, é isso, não sabia que ia pregar nem nada, mas estava lá, para quando precisar, meu pastor sempre fala, deixa uma palavra preparada que 5 horas da tarde o telefone pode tocar para pregar às 6 às 7, então a gente deixa uma palavra pregada, separada ali. E durante essa semana nós fomos com os homens orar, só para compartilhar algo com vocês, nós fomos orar no galpão novo da nossa igreja, e durante uma conversa, eu estava conversando com o pastor Walter, com o William, com alguns irmãos, e aí o pastor Walter começou a compartilhar algumas coisas ali, a gente conversando, aí os irmãos já falaram, caramba, você estava com a gente ali, pastor, estava ouvindo tudo que a gente estava falando, aí o pastor estava no manto aqui, ó, o pastor estava... E aí ele compartilhando, aí daqui a pouco ele começou a falar algo, aí ele, o legado isso, o legado aquilo, mas o legado, eu parei, eu cruzei o braço, eu falei, você estava comigo na segunda-feira também de manhã? Aí eu abri o bloco de notas, compartilhei com ele, eu falei, olha isso, a hora que o Senhor me ministrou e que você, eu sei que veio como testificação. Ele até brincou, vai pregar? Eu falei, não vou, mas a palavra está preparada, Deus já sabia que eu ia pregar. Eu que não sabia ainda. Então a questão nessa história não se trata da herança, e sim do legado. Renan, mas por quê? Os dois receberam a herança, foi repartida de forma igual para os dois. Só que nesse contexto, o irmão mais velho, ele recebeu também um legado. Que legado, Renan? Ele recebeu o legado que foi a capacidade de multiplicar os recursos e os valores que ele carregou. Então, além daquela herança na vida desse irmão mais velho, ele não ficou só com aquela herança, mas aquele pai deixou um legado, porque o pai era um pai rico, era um pai próspero. E aí, junto com isso, ele deixou um legado da administração, talvez... Aquele pai poderia exercer diversas coisas, poderia ser um empresário, algo sábio, não vem no contexto da história. Mas ele deixou além daquela herança, o legado, e o filho absorveu, pegou aquele legado e conseguiu multiplicar os recursos com sabedoria, tudo que foi deixado com ele. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Aleluias. A nossa vida, irmãos, ela é construída por caminhos, que é essa série que nós estamos falando. E nesses caminhos, como nós já ouvimos em outras ministrações, são caminhos que nós escolhemos e nós decidimos
seguir. Nós escolhemos e decidimos seguir caminhos, que são caminhos que vão construir a nossa vida, vão construir a trajetória da nossa vida. E nesse caminho que nós percorremos, nessa jornada, digamos que chamado vida que nós percorremos, nós podemos percorrer esse caminho e nós podemos deixar 3 itens nessa caminhada. Fale comigo primeiro: histórias, herança e legado. No caminho que nós percorremos, nós podemos deixar esses 3 fatores. Nós podemos deixar uma história. Nós podemos deixar algo para ser contado. Nós podemos deixar uma herança, como nessa outra história que nós vimos, o pai deixou uma herança, algo físico, palpável. Ou nós podemos deixar um legado. Herança é o que deixamos para ser história é o que deixamos para ser contado, algo não palpável e talvez não verídico. Durante a nossa caminhada, a nossa vida, nós podemos, durante o caminho que nós percorremos, nós podemos deixar, durante esse nosso caminho, uma história, histórias, que são histórias que vão ser contadas sobre o Renan. Algo que pode ser verídico ou não. Igual muitas vezes nós ouvimos, a história de pescador, né? Não sabe se é verdade, cada conta que pegou aquele peixe, aquilo, histórias. Algo que pode ser verídico ou não. Então lá na frente, quando o Renan, talvez, eu vou usar meu nome, mas você coloque a sua vida. Talvez quando o Renan não estiver mais aqui, ou algum lugar que o Renan passou nesse caminho, o Renan pode ter deixado histórias lá, e vão estar contando histórias da vida do Renan. E isso pode ser algo palpável, algo que realmente aconteceu, como algo não verídico, são histórias. Ou herança é o que nós deixamos para as pessoas. Um bem material, um bem financeiro. Geralmente, quando um pai, uma mãe falece, existe aquela disputa por herança, quem vai ficar com a herança, fazer um inventário, os bens, essa herança. Durante o nosso caminho, na nossa vida, nós podemos construir algo físico, algo palpável, algo material, e deixar para as pessoas que vão ficar, seja um parente, um ente conhecido, ou seja talvez um amigo. Nós temos essa opção, essa possibilidade de deixar também para as pessoas uma herança, algo material, algo que a pessoa vai usufruir ali e vai acabar, porque a herança vai usar, uma hora vai acabar ou vai ficar para outra pessoa, mas uma hora ela vai se findar. E o terceiro, legado, que é o que nós deixamos nas pessoas. Herança nós deixamos para as pessoas. O legado nós deixamos nas pessoas. E nós como cristãos, igreja, nós como os filhos e filhas de Deus, nós estamos deixando um legado. Quer nós percebamos ou não, nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, nossas decisões, elas impactam diretamente a nossa geração, a geração da nossa família, a geração das pessoas que vão vir em diante. Amém? Você está comigo até aqui? Aleluia. Então dá um amém, glória aí, me ajuda, em nome de Jesus. Voltando agora para o versículo de 2 Timóteo, um exemplo só, a vida de Paulo, nós poderíamos enumerar, de vez em quando dá uns trava-língua, enumerar diversos homens e mulheres de Deus que deixaram legado sobre esta geração através da palavra. Mas o Senhor me trouxe, como nós temos um tempo para ministrar, o Senhor me trouxe a vida de Paulo. Paulo, ele foi um homem que deixou um legado inigualável. Se nós formos olhar as cartas, que é onde está o maior legado, são histórias de Paulo, mas que apontam para um legado. Ele deixou histórias também, só que apontam para um legado. A transformação que foi causada naquelas igrejas, naquele povo, naquela geração, as suas cartas, o seu trabalho missionário e principalmente a firmeza de fé que ele tinha em meio às tribulações. E voltando um pouquinho aqui, nós não podemos deixar somente algo isolado, ou uma história, uma herança, ou um legado. Nós podemos sim trabalhar com os 3 e deixar os 3, mas nós precisamos entender o principal, a importância do legado, que é o que o Senhor quer que nós venhamos desenvolver e deixar e manifestar nessa terra na vida das pessoas. Paulo, ele é um homem que herança, ele não deixou nenhuma herança, mas ele teve uma baita de uma história que apontou para um belo de um legado deixado que vem impactando a minha e a sua vida até os dias de hoje.
Até hoje, quem não é ministrado por aquilo que Paulo viveu aqui? Quem não é ministrado por aquilo que foi feito na vida de Paulo e que através da vida dele, ele manifestou? Paulo, ele escreve nesse versículo específico que nós lemos, de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo, ele escreve ao seu discípulo com um coração tranquilo, sabendo que ele combateu um bom combate, ele completou a carreira e ele guardou a fé. Paulo, enquanto ele escrevia essa carta, escrevia essa palavra, ele tinha tranquilidade. Nós podemos talvez imaginar como soaria ele escrevendo aquilo. Eu pelo menos, eu confesso, eu não consigo olhar para esse versículo e talvez ler ele num tom de braveza. Eu combati o bom combate, eu não consigo. A gente sente ao ler, não sei você, mas eu creio que nós compartilhamos do mesmo sentimento, que nós lemos esse versículo e entendemos ali. Combati um bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Aquela sensação de alívio, de dever cumprido, de missão cumprida, de um coração satisfeito e em paz, de que tinha cumprido o propósito que tinha sido estabelecido para a sua vida. Havia uma leveza ali, uma tranquilidade na vida de Paulo, enquanto ele expressava essas palavras nessas cartas, nessa carta de Timóteo. E o que nós precisamos entender, igreja? Que deixar um legado é uma marca. Deixar um legado é uma marca que ela vai ficar eternizada na vida de alguém, em uma geração, em uma sociedade, de uma maneira pessoal ou num contexto até mesmo coletivo. É algo que fica eternizado, não é algo passageiro. Como nós olhamos para a vida de Paulo, se nós formos olhar para a vida de Paulo, eu tenho certeza que você vai me apontar um fator de legado da vida dele, um item de legado da vida dele, que fala, ele deixou um legado de fé. Ele deixou um legado de perseverança. Ele deixou um legado de ousadia. Eu tenho certeza que se nós falarmos só de Paulo aqui, você vai conseguir junto comigo enumerar diversos fatores, apontar para diversos itens, aonde só de olhar para a vida de Paulo, diretamente você vai enxergar esse legado. Porque é algo que fica impactado, é uma marca mesmo que fica, e ela percorre de geração a geração. Tanto para aqueles que estão próximos, aquelas pessoas que viveram intimamente com ele, como para mim e para você. Não conhecemos de ver, não conversamos com ele, mas através do que está escrito, nós entendemos e nós vivemos e somos ministrados por esse legado que foi deixado através da vida dele. O legado que uma pessoa deixa, ele pode ser medido pelo quanto ela construiu dentro das pessoas. Vou repetir para você guardar, se você anota. O legado que uma pessoa deixa é medido pelo quanto ela constrói ou construiu dentro das pessoas. Paulo, ele deixou um legado inigualável na vida das igrejas. Se legado é algo que nós deixamos dentro das pessoas, ou dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, vamos voltar na história de Paulo. O que Paulo não deixou para aquelas igrejas que ele visitou? Quantas e quantas igrejas, quantas cartas ele escreveu, e por onde ele passou, ele deixou a marca dele ali, não, a marca do evangelho, mas um legado que está associado a ele sim, como um homem de Deus, um homem temente a Deus, um legado que através da vida dele, não aponta só para a vida dele, porque automaticamente quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós associamos a Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, aquilo que estava impactado nele, foi impactado dentro da vida das pessoas, foi impactado e gerado transformação na sociedade, no ambiente aonde ele foi inserido, e aonde ele foi inserido foi transformado. Porque Paulo estava ali? Não, porque ele carregava, e ele entendeu aquilo que ele carregava, e ele manifestou aquilo que ele carregava, e através da manifestação do poder do Espírito de Deus na vida dele, algo foi eternizado ali. E todas aquelas igrejas foram transformadas, e através daquelas igrejas, outros povos, e chegou a mim e a você aqui hoje. E nós estamos sendo hoje marcados por este legado, marcado por essa história, amém? Aleluias. O legado, ele não se baseia em posses e boas lembranças, mas em verdades eternas que são passadas de geração em geração. Legado nada mais é, meus irmãos, do que o nosso exemplo de vida. O legado nada mais é do que o seu exemplo de vida. Um legado nada mais é do que o meu exemplo de vida.
Um legado não é aquilo que eu ou você podemos deixar, talvez, de riqueza para as pessoas, de coisas palpáveis para pessoas, não. Não são histórias de convivência, não. Nós podemos deixar histórias boas, maravilhosas, mas as histórias elas passam, elas são contadas, existem as dúvidas se é verídico ou não, existe uma incerteza nas histórias. A herança é algo que as pessoas vão usufruir, talvez deixar uma herança para um filho, para um ente querido, vai usufruir, se tiver também a herança do legado ali, aproveitar o legado, vai multiplicar, como nós vemos naquela história que eu compartilhei. Mas se não tiver isso, a sabedoria vai passar também. Agora o legado que nós deixamos, esse fica eternizado. O nosso exemplo de vida, aquilo que eu e você manifestamos aqui dentro, mas principalmente quando nós saímos daquela porta para fora, é o que vai ficar eternizado na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola. O exemplo de vida, meu e seu, é o maior legado que nós podemos deixar. A palavra já nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar e... Que isso, me ajuda, igreja? Quando crescer, ela não vai se desviar, não se desviará dele. Nada mais é, aqui tá a palavra está nos dizendo, passa um legado para essas crianças. Mostra para elas como é que faz. Não é somente ensinar de palavras, mas no seu exemplo de vida, faz para elas verem, e quando ela for adulta, jamais ela vai se desviar dele. Eu posso falar isso como exemplo na minha vida, porque eu tenho marcas, digamos, espirituais de Deus na minha vida, que eu guardo da minha adolescência, de coisas que eu vi e vivi, que até hoje eu lembro como se fosse real. Por quê? Foi uma história boa, Renan? Não, porque foi um legado. Foi coisas que eu vi, que era algo verdadeiro na vida de pessoas, e gerou transformação e ficou eternizado na minha vida. E hoje eu posso olhar lá para trás e falar, uau, hoje eu posso viver porque lá atrás alguém deixou um legado para mim. Porque lá atrás alguém exerceu algo, e mesmo que talvez, escute isso, legado não, você não precisa diretamente virar e falar para a pessoa, porque um legado, quando ele é deixado, você muitas vezes não vai saber quem está recebendo, quem está olhando para isso, porque através do seu exemplo de vida, pessoas olham para você sem te conhecer, talvez até mesmo na rua, e a sua vida tem o poder de impactar e marcar essas vidas e deixar um legado para elas, sem nem mesmo você saber o nome delas. Esse é o poder de Deus manifesto através das minhas na sua vida e eternizado na terra através de um legado deixado. E aí amanhã ou depois, talvez, numa roda de conversa, você escute falar, eu já ouvi falar de você, uma vez assim, eu ouvi você fazendo isso e você nem me conhecia, mas aquilo mudou a minha vida. Legado. Não são histórias, não é uma lembrança, mas sim um legado que nós devemos deixar. Escute, igreja, o Senhor ele não chamou eu e você para deixar uma história. O Senhor não chamou eu e você para deixar uma história e uma herança. O Senhor não chamou eu para você somente para deixar história. Vamos contar a história do Renan. O Renan era assim, da hora, legal, fez isso. Não. O Senhor não quer que eu e você deixemos herança. Vamos trabalhar, acumular tesouro nessa terra. Vamos deixar. Não, preciso deixar minha família bem. Preciso trabalhar muito, deixar minha família bem, para quando eu partir, eles tenham pelo menos um amparo. Será que isso é o que realmente importa? Será que isso é o que mais importa? Não me entenda mal, Renan, a gente não deve. Não, a gente deve sim trabalhar, batalhar para construir algo, devemos. Mas o que está em primeiro lugar na nossa vida? Mateus 6, buscai primeiro e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a herança, ela vai ser acrescentada. Buscai primeiro o reino de Deus e a história, ela vai ser contada, não se preocupa não. Buscai primeiro o reino de Deus para que se estabeleça o propósito dele nas nossas vidas e nós possamos deixar um legado para a nossa família. Mais importante do que uma herança, porque quando nós falamos de herança, automaticamente eu entendo que está vinculado à família mesmo.
Mas quando nós falamos de herança, nós entendemos aquilo, trabalhar, deixar herança. Mas e que legado eu estou deixando? Que legado eu estou construindo através da minha vida? E eu quero fazer um questionamento para você refletir. Como você gostaria de ser lembrada? Como você gostaria de ser lembrado? Quando as pessoas citassem seu nome daqui 10, 20, 30 anos e talvez você não estivesse mais no ambiente, tá? Não Jesus te recolheu, não. No ambiente junto com as pessoas. Digamos que você mudou de cidade, virou um profeta internacional, foi para os Estados Unidos lá ministrar, pastor. Foi para a África ministrar. Só que lá no Brasil estão falando de mim. Como eu gostaria de ser lembrada? O que estaria sendo contado? O que estaria acontecendo por onde eu passei, por onde a minha vida passou, por os ambientes que eu estive, com as vidas que eu tive contato pessoal, com as minhas amizades que eu tinha, com os amigos que eu tinha, com os meus familiares que eu tinha. Como eu gostaria de estar sendo lembrado, como eu estou sendo lembrado. Muitas vezes esse mundo ele aponta para nós trabalharmos em questão de herança. E há uma confusão muito grande em relação a herança e legado. Porque nós olhamos para pessoas prósperas, ricas e falamos, esse deixou um legado, porque era próspero, construiu um império. Não, ele deixou uma boa herança. Se nós abrirmos a nossa visão, temos o entendimento da visão espiritual do Senhor para nós e formos olhar para o íntimo, o Senhor não olha como homem, o Senhor olha o coração. E nós fomos entender essas mesmas pessoas, qual o legado que elas deixaram. Existe sim a possibilidade da pessoa ser próspera, deixar uma bela herança e também deixar um legado inigualável. Eu já vi homens assim tremendos. Só que existe uma distorção no mundo onde a herança é mais importante do que o legado. Onde as pessoas se importam mais com aquilo do que os olhos podem ver. Aonde nós vemos homens e mulheres batalhando, suando, correndo, se esforçando, se desgastando para trabalhar, para correr atrás de recursos, para ter o sustento. Irmão, nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso sim, mas isso não é a prioridade do Senhor para mim e para a sua vida. A prioridade do Senhor para mim, para a sua vida, nós podemos sim fazer essas coisas, nós devemos trabalhar, batalhar, buscar uma herança, uma qualidade de vida boa, e eu creio que o Senhor tem isso para nós, mas o Senhor Ele tem isso para nós, eu creio, mediante a uma busca primeiro ao seu reino, primeiro a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem trabalhar tanto e perder a sua família? Do que adianta a mulher se preocupar tanto com tantas coisas e perder o seu marido? Do que adianta os filhos estudarem, viajarem, serem prósperos, inteligentes e perderem seus pais, um relacionamento familiar e não ter referência nenhuma de pai e mãe? De que ponto, de que adianta esses pontos? Do que vale todas as coisas sem nós termos Jesus, a presença dele na nossa vida? Do que adianta belas histórias sem o autor principal presente nela, fazendo parte desse contexto todo? Belas histórias nada mais são do que livros lá, que você folheia, aqueles livros fictícios de histórias que contam. São esses livros que você viaja, você entra na história, mas você sabe que não é real, você gosta, você se envolve. Quantas pessoas nós não conhecemos que se envolvem nas histórias de livros, de novelas, de filmes, e entram lá e, é uma cena, é produzido. Que filme nós estamos produzindo na nossa vida? Série Caminhos. Tantos episódios nós estamos vivendo. O que nós estamos construindo nesse caminho? O que nós estamos vivendo nesse caminho? Como nós estamos vivendo nesse caminho? Como estão se lembrando de nós nesse caminho? Como estão se lembrando de nós em todos os trabalhos que nós passamos? Como estão se lembrando de nós em todas as escolas que nós passamos? Como estão se lembrando de nós os amigos que nós tínhamos e hoje não temos mais? Como estão se lembrando de você? Como olham para você? E eu quero que você entenda que isso, algumas vezes o Senhor direciona nós a ministrarmos assim.
Mas entenda, isso não é uma palavra de confronto, isso é uma palavra de incentivo, de impulsionar, porque hoje o Senhor, Ele me trouxe aqui para ser boca de Deus na sua vida, e te impulsionar a viver uma vida segundo o coração dEle, a viver uma vida buscando primeiro o reino de Deus, buscando primeiro a sua justiça, buscando primeiro gerar um impacto nas vidas das pessoas, dentro do coração dessas vidas, dentro dos cenários vividos, dentro da sociedade vivida, e assim poder deixar um legado para essa geração. Aleluias. O Senhor, Ele trouxe aqui para te incentivar, irmão, para incentivar você mesmo a se atentar e a olhar para o legado. Olha para a sua vida, talvez você está aqui hoje, eu creio que a grande parte está aqui, e um dia você se converteu, você aceitou a Jesus. Lembra da vida agora mesmo, lembra da vida da pessoa que te apresentou Jesus. Eu tenho certeza que você já vai vir assim instantâneo, ó, pá, um legado que ela deixou na sua vida. Um legado que ela deixou na sua vida. Deus usou alguém para deixar um legado, para ser eternizado dentro de você. E Deus quer usar você para deixar um legado sendo eternizado na vida de outras pessoas. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. A maior comissão que o Senhor nos deu: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Eu preciso viajar às nações. Não, sai na rua, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Viva segundo o coração de Deus. Viva zelando pela palavra. Viva zelando por amor ao reino, por amor à obra dele. Paulo, nós olhando para a vida de Paulo, Paulo gastou, nós estamos cantando tanto, gastar a vida aos teus pés, perder tudo com amor. Está numa unção santa, não vou falar modinha, mas está numa unção mesmo, porque esse louvor carrega uma unção mesmo, porque traz essa verdade para dentro de nós. E nós falamos tanto isso, mas nós estamos mesmo gastando a nossa vida para quê? Nós podemos estar gastando a nossa vida, sim, mas nós podemos estar gastando a nossa vida para construir uma história, nós podemos estar gastando a nossa vida para deixar uma herança, ou nós podemos estar gastando a nossa vida para deixar um legado. O que você escolhe? O Senhor nos chamou para gastar as nossas vidas, para deixar um legado para essa geração. O seu marido, que talvez não está aqui, ele precisa do seu legado. A sua esposa, que talvez não está aqui, ela precisa do seu legado. Seus filhos, que talvez não estão aqui, eles precisam do seu legado. Aquele seu vizinho que você não aguenta mais, ele precisa do seu legado. Você não precisa abrir a boca para ele. Você não precisa abrir a boca para ele. A sua história de vida é o maior exemplo de legado que nós podemos deixar para essa geração. O nosso exemplo de vida, a maneira como nós vivemos, como nós nos portamos, como nós caminhamos. Nós somos como espetáculo para o mundo, pastor. Nós somos espetáculo para o mundo. E eu abro um parênteses: nós somos um espetáculo para o mundo. Nós somos um espetáculo para a igreja. Nós somos um espetáculo para o irmão que está do nosso lado. Nós somos um espetáculo para a nossa família. Nós somos um espetáculo para os nossos amigos. E um espetáculo não é de dar show não, é porque está todo mundo observando. Todo mundo observando. E muitas vezes nós ficamos esperando uma oportunidade para falar, para talvez estar com o microfone na mão para pregar, sendo que no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nós estamos pregando. E nós estamos demonstrando aonde está o nosso coração, aonde a nossa vida está inserida e alicerçada. Pelo que nós estamos gastando as nossas vidas? Nós temos deixado histórias, herança ou legado? A pergunta é: que tipo de legado estamos deixando? Estamos inspirando outros com a nossa fé? Estamos discipulando e ensinando verdades? Estamos vivendo de maneira que outras pessoas possam ver a Cristo em nós? O legado que deixamos não se trata apenas do que fazemos, mas no que Deus faz através de nós. O legado não se trata do que nós estamos fazendo, mas do que Deus faz através de nós. Não é o que o Renan pode fazer, não é o que você pode fazer, é o que o Renan se permite deixar Deus fazer, é o que você se permite Deus deixar fazer, Deus deixar manifestar. Quantos servos e profetas falaram, mas Pai, Jesus, eu não sei falar, eu sou gago, aí aparece tudo. Eu sou gago, eu sou manga, eu sou coxa, eu não sei correr, eu não sei, aparece tudo, mas calma filho, calma, só vai.
Só vai porque não é o que nós fazemos. E o legado não é construindo no que nós fazemos. Não é o que o Renan faz, não é o que você faz. É o que Deus faz através da sua vida. E para Deus fazer a sua vida, Ele está ali na porta, ó. Ele está ali na porta batendo. Está ali na porta batendo. E quem se permite ser usado, o Senhor usa e marca histórias e marca gerações. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, não foi aleatório não. Como é na modinha aí dos jovens nessa geração, rolê aleatório. Não foi um rolê aleatório não. Foi intencional o Senhor te trazer aqui nessa noite. Porque o Senhor está aqui hoje, ó. O Senhor, Ele está batendo na porta. Está batendo na porta. Você vai me deixar? Eu só quero que você deixe eu manifestar na sua vida. Me permita usar a sua vida. Mas pai, eu não, me converti ontem. Não, eu já servi, me machuquei. Não, mas eu já fiz, não deu certo. Não, eu já toquei teclado, mas não vou tocar mais não. Mas não, irmão. Esquece o mais e só fala faz. Eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor só quer ouvir de você. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso que o Senhor quer ouvir do seu coração. Certa vez eu ouvi uma palavra que ela me ministrou, pastor. Ela me ministrou assim, eu carreguei comigo. O Senhor, Ele não tem filhos preferidos. O Senhor, Ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que o preferem mais. O Senhor, Ele não tem filhos preferidos. E muitas vezes nós olhamos, é forte porque me pegou. Porque eu, pastor, muitas vezes eu questionei. Mas Deus, fulano lá, o Senhor tá e eu? Olha para a vida de busca dele. Olha o quanto ele me prefere, o quanto você me prefere. Eu estou falando de mim. O que ele me ministrou. E por isso que essa frase me marcou. E o Senhor me ministrou com essa frase. Ele não tem filho preferido. Deus não é o queridinho, não tem. Ele tem filhos que o preferem mais. E à medida que esses filhos o preferem mais, ele manifesta mais, ele libera mais, ele faz mais, porque se permitiu ser usado. Seja o filho que prefere mais a Deus do que qualquer outro. Seja o filho que prefere a Deus acima de todas as coisas. Seja o filho que prefere Jesus acima de todas as coisas. Seja o filho que prefere Jesus acima do teu emprego, irmão. Seja o filho que prefere Jesus acima da sua família. Seja o filho que prefere Jesus acima dos seus amigos. Eu lembro, irmãos, quando eu casei, quando eu estava para casar, na verdade, ela vai lembrar disso, minha digníssima, linda, maravilhosa, está aqui hoje, ó, na primeira fileira, aleluias. Sou abençoado demais. Ela fica sem graça. Eu lembro quando eu casei, e ela vai lembrar disso, eu virei para ela, eu falei, ó, a gente vai casar tudo, mas saiba de uma coisa, eu amo mais Jesus do que você. É difícil, porque com o tempo a gente vai lutando contra isso, porque você falou, aí você casa 1 ano, 2 anos, 3 anos, um filhotinho, vem o segundo bacuri, aí você fala, meu Deus do céu, como... Mas eu amo mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Porque tudo que nós temos, seja uma família, seja amigos, seja bens, seja trabalho, o que importa, vem dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, uma família linda e filhos, foi ele que me concedeu. Se hoje eu tenho um trabalho, ele me permitiu trabalhar. Se eu não tenho, ele permitiu não estar tendo. Se eu estou cursando uma faculdade, ele me permitiu. Se ele me deu sabedoria para alguma área, ele me concedeu. Então, acima de tudo isso, se ele concedeu, existe uma hierarquia. Primeiro vem Deus, depois vem todas as coisas. O domínio, o reino de tudo está nas mãos dele. E nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Aleluias. Precisamos viver de maneira a honrar a Cristo em tudo o que fazemos, sabendo que o nosso legado pode impactar não apenas esta geração, mas muitas e muitas outras. Precisamos viver de uma maneira a honrar a Cristo em tudo, como eu disse, em tudo o que fazemos, sabendo que nosso legado o nosso legado vai impactar não apenas essa geração, mas muitas outras gerações. Como nós estávamos falando de Paulo, quantas gerações se passaram de Paulo até aqui? Quantas gerações se passaram de Jesus até aqui? Quantas gerações se passaram de Davi até aqui?
Quantas gerações se passaram de Josué até aqui? Quantas gerações se passaram de Ruth até aqui? E nós poderíamos enumerar muitos outros. Eu tenho certeza que à medida que eu falei o nome, só o nome de cada um deles, você lembrou de alguma coisa que eles fizeram que impactou a sua vida. E eles nem estão aqui mais presentes. Foi se perpetuando de geração a geração. Pode se colocar de pé? E isso foi se impactando, foi se perpetuando de geração em geração. E certa vez eu ouvi algo, nós olhamos para esses homens e mulheres de Deus e nós ficamos admirados. Nós ficamos maravilhados com que esses homens e com que essas mulheres viveram. Brilha nossos olhos, nos encanta o que eles viveram, o que eles manifestaram, o legado que eles deixaram nessa terra, o legado que eles deixaram para esta geração. Mas eu quero te perguntar algo. Muitas vezes nós temos esse anseio. Ah, Meg, eu quero chegar lá no céu, eu quero trombar Paulo lá, mano, eu quero trocar ideia com ele, como ele fez para deixar isso, como foi viver. Talvez você já pensou isso, mas vamos virar um pouco a visão. Paulo lá olhando para você e fala, eu quero conhecer o pastor Walter, olha o que ele está fazendo, olha o legado que ele está fazendo. As palavras do Senhor, meus irmãos, as promessas do Senhor, elas vêm de geração em geração. Esses homens deixaram legado, mas foram. Veio outro homem, outra mulher, deixou um legado. Se foi, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. Chegou você, chegou eu, para deixarmos um legado para esta geração. Chegou a minha e a sua vez de marcarmos essa geração. Aleluias! Chegou a minha e a sua vez de impactarmos a vida de outras pessoas. Assim como você foi impactado, assim como a sua vida foi impactada. Se você está aqui hoje, a vida de alguém impactou você, te ministrou, gerou algo dentro de você. Herança nós deixamos para as pessoas, legado nós deixamos dentro das pessoas. O que estamos deixando dentro das pessoas? O que você está deixando e levando para dentro dos seus amigos? Se o louvor quiser ir subindo, nós já vamos finalizar também. Hoje não é uma palavra longa, é algo objetivo, intencional do Senhor para nossas vidas. E eu quero te levar sim a refletir nessa noite. E como eu disse, pode soar e pode trabalhar assim também, como uma palavra de confronto, mas não é uma palavra de confronto, é uma palavra de destravar, é uma palavra de romper, é uma palavra intencional, para impulsionar a minha e a sua vida. Como eu disse, hoje eu estou aqui para ser boca de Deus na sua vida, e te impulsionar, para que toda corrente, todo engano, toda confusão, seja destravada da minha e da sua vida, e você seja impulsionado a deixar um legado para esta geração, que você seja impulsionado a deixar um legado para essa vida, para essas vidas. Talvez seja um tempo de realinharmos a nossa vida com os propósitos do Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento, comece a refletir. Reflita sobre o legado que você está construindo. Aleluias. Reflita sobre o legado que você está construindo. Talvez seja um tempo. Eu vou tirar esse talvez. Continue de olhos fechados refletindo. Eu vou tirar esse talvez porque eu creio muito nisso que o Senhor tem ministrado, de ser intencional. Na intencionalidade, de nós sermos intencional em que nós fazemos. Então não é talvez. Chegou o tempo de nós realinharmos a nossa vida com os propósitos de Deus. Chegou o tempo de nós realinharmos a nossa vida com os propósitos de Deus, em focarmos em deixar um impacto duradouro, espiritual na vida das pessoas e nessa terra. Chegou o tempo de nós sermos intencionais, realinharmos a nossa vida, realinharmos os nossos propósitos e sermos intencionais e deixar, marcar um impacto intencional na vida dessas pessoas e nessa geração. Aleluias. Que impacto nós estamos causando, que impacto nós estamos deixando. Falando como igreja, que impacto a igreja viva, que legado a igreja viva está deixando no Jardim Glória.
A igreja viva sou eu e você, não é o Bispo Júnior, a pastora Érica, a Bispa Carol. Não, a igreja viva sou eu e você, somos nós. Que legado nós estamos deixando também como igreja viva no bairro Jardim Glória, na Praia Grande. Que impacto nós estamos causando na vida das pessoas. Ai, irmãos, essa visão nós precisamos ter para ser como Paulo. Para quando chegar lá na frente, para quando nós estivermos lá na frente, para quando nós estivermos com uma caminhada, percorrido muitos caminhos, Jéssica, nós olharmos assim e falarmos: combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que você vai ter essa leveza. Os propósitos do Senhor, eles vão ser realinhados sobre a sua vida. Que você possa, que nós possamos como Paulo terminar nossa carreira com a consciência de que combatemos o bom combate, guardamos a fé e que há uma coroa de justiça nos esperando. Série caminhos, o Senhor chamou eu e você para percorrer um caminho e deixar um legado. Aleluias. E o louvor ele vai ministrar aqui. E eu quero te fazer um convite. Você que tem o desejo de realinhar a sua vida com os propósitos de Deus. Um realinhamento seu, irmão. É você e Deus. Aonde você entende que você precisa realinhar, você precisa sim ser mais intencional, você precisa sim ser intencional para deixar um impacto, algo duradouro na vida das pessoas e aonde você precisa ir. Que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. O Espírito Santo vai te ministrar, o Espírito Santo vai gerar algo novo em você. O Espírito Santo vai realinhar algo que já existia e talvez não está tão intencional. Seja intencional, como o pastor Walter disse: pedi e dar-se-vos-á. O que você quer da sua vida? Aleluias. O que você quer da sua vida? Qual é o seu desejo? Qual os seus anseios? O que você deseja como filho? Que impacto você quer deixar nessa geração? Que à medida que você sair do seu lugar, você venha aqui na frente e seja intencional com Deus, meu irmão. Abre seu coração. Senhor, eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero impactar com a pregação. Eu quero impactar sendo evangelista. Eu quero impactar perdendo a vergonha. Eu quero impactar tendo ousadia. Não importa, saia do seu lugar. Peça e dar-se-vos-á. O Senhor está com uma porção liberada para essa noite. Há uma porção liberada nessa noite. Quem pede, escute isso. Quem pede, recebe. Quem só fica olhando vai ficar de telespectador ali observando. O Senhor não te chamou para ser espectador, não. O Senhor te chamou para ser uma pedra fundamental na obra dele. O Senhor, Ele quer usar a sua vida para impactar essa geração. Ah, Renan, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu tenho vergonha. O que vão pensar de mim? Não importa o que os outros vão pensar. Importa aquilo que Deus pensa, aquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele está ministrando o seu coração. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, em nome de Jesus.